Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou refletir especificamente sobre o versículo 15. No entanto, para entendermos bem o texto, se faz necessária a leitura do versículo 14. Eu gostaria de desafiá-lo a debruçar sobre essa passagem, a despertar a sua mente, você que tem a mente de Cristo, e procurar entender o que Deus deseja falar. O culto às vezes é envolvido de emoções, mas às vezes Deus faz um apelo à nossa razão, porque somos seres racionais e o culto também é racional. Na realidade, o culto é racional. E eu gostaria que você, com todo o zelo que tem com a palavra de Deus, meditasse no que será dito. E conforme nós sempre sugerimos que os irmãos tragam a Bíblia, eu espero que vocês acompanhem por conta própria o que está escrito, viajando nas páginas da Escritura Sagrada. Assim está escrito no versículo 14, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra. Fala poderosamente aos nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo, nessa narrativa bíblica, ele apresenta a igreja como uma construção, uma espécie de edificação que está alicerçada e fundamentada em uma só base. E essa base é a verdade. O engenheiro Devânio sabe muito bem a importância de um fundamento para uma construção, de um alicerce para uma edificação, de modo que se você construir uma casa, se você construir um edifício, o que quer que seja, se não existir uma fundação, se não existir colunas que venham trazer esse fundamento, tudo vai desabar. E a igreja aqui é apresentada como a coluna e o baluarte da verdade. Coluna que sustenta, baluarte que protege. Baluarte era as fortalezas que existiam e que ainda existem. Então, a nossa base qual é? É a verdade. Um dos valores da nossa igreja é a verdade. Verdade inegociável, porque nós não podemos negociar a verdade, que sempre prevalece. E o que nós podemos aprender sobre essa temática, e convém ressaltar, deixando muito bem claro, que não compete à igreja o papel de definir a verdade. Nós não estamos aqui para definir a verdade, mas sim para conhecer a verdade que já foi definida. Se é que você entende. Infelizmente, muitas instituições religiosas que se autodenominam como igreja estão definindo a verdade. Nós não fomos chamados para definir a verdade, porque ela já existe e foi definida pelo Pai de toda a verdade, em detrimento do pai de toda mentira, que é o diabo. Deus é o pai de toda a verdade. Portanto, não nos compete definir a verdade, mas também não nos compete deduzir a verdade. Existe uma arxologia em nosso meio, que é uma ação demoníaca. Eu acho assim, eu acho assim. Quando você vai para a Bíblia, você não vai encontrar Jesus em momento algum dizendo, eu acho assim. O que Jesus diz é, está escrito, em verdade vos digo. A autoridade máxima é a verdade. É a palavra da verdade, que não pode mentir, que não pode falhar.
Então não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, é o que está escrito que deve prevalecer, porque eu não fui convidado por Deus para deduzir a verdade, mas simplesmente para acreditar na verdade que Ele já determinou, e não há no céu nem na terra quem possa alterar a sua verdade, nem muito menos invalidá-la, porque passará os céus e a terra, mas nem sequer um tio e um acento de sua palavra será removido. E ai daquele que acrescentar, e ai daquele que retirar, porque sofrerão consequências eternas. Portanto, também não nos compete aqui deter a verdade. Deter a verdade, não fomos chamados para deter a verdade, mas sim para viver a verdade, exibir a verdade que Deus já definiu. Simples assim, irmãos. Porque quando eu olho para a história da igreja, eu vejo que em muitos momentos a igreja tentou definir a verdade, ao invés de conhecer. Deduzir a verdade ao invés de acreditar. Deter a verdade ao invés de viver e de proclamá-la aos quatro cantos da terra. E isso não pode acontecer em nosso meio. Isso não pode acontecer entre nós, porque somos colunas, baluarte da verdade. E nessa passagem, algumas considerações eu aprendo antes de pontuar algumas lições. Entre elas, é que a Bíblia nos diz quem é o fundador da igreja. E graças a Deus não é citado homens aqui. Porque se o fundador da igreja fosse homem, a igreja já estava fundada há muito tempo. E tem alguns que se acham fundador da igreja. Esses são aqueles que se tornam fundadores de igreja. Porque, meu irmão, o texto começa a falar sobre o fundador da igreja. Aquele que fundou a igreja de Deus. A igreja é de Deus, a igreja não é de pastor, não é de bispo, não é de diácono, não é de apóstolo, não é de homens alguma, a igreja é de Deus, jamais será regida por reis, por príncipes, por governadores, jamais será regida por papa, por presidentes de convenções, porque a igreja é de Deus, amém? Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, sobrevivemos ao massacre do Coliseu, às perseguições que existiram ao longo da história, porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Outra consideração é que a fundação da igreja é a verdade. A igreja não está pautada em ilusões, nem em fantasias, nem em mentiras, nem em farsas, nem em dissimulações. Não estamos aqui para ludibriar quem quer que seja. O nosso compromisso é com a verdade. E se há um voto que eu fiz com Deus no seminário, foi fidelidade à palavra. Falarei quando a Bíblia falar, mas também me calarei quando a Bíblia me calar. Se a Bíblia disser A, eu digo A. Se a Bíblia disser B, eu digo B. Mas se a Bíblia não disser nada, não ousarei pronunciar nem sequer uma palavra. Esse é o compromisso que eu tenho com a palavra. Eu não posso ir além do que está escrito. Ainda que um anjo me apareça, seja ele Miguel, Gabriel, quem quer que seja, e vá me trazer revelações que vá além da palavra, eu repreendo esse anjo em nome de Jesus e chamo de demônio. Por mais que seja um ser reluzente, resplandecente, isso não vai encantar os meus olhos, porque o meu coração está rendido à palavra de Deus. Irmãos, eu soube de uma história em nosso meio que isso não é possível, em que houve uma profecia para uma pessoa dizendo que ela tinha que se separar, em nosso meio, em nosso tempo, em nossos dias. Uma profecia dizendo que ela tinha que deixar o cônjuge. Essa profecia é do diabo, do capeta. Não sei quem foi usado pelo demônio para falar isso, mas que foi usado pelo diabo foi. Que Deus é esse que não há restauração, que não há milagre, que Deus é esse que vai compactuar com algo tão imoral, tão obsceno. Mas para você ver o nível
do nosso compromisso com a verdade. E o pior não é quando vêm essas profecias. O pior é quando damos ouvido e atenção a palavras de demônios, interpretando-as como palavra de Deus. Meu irmão, a Bíblia diz: julgueis as profecias. A Bíblia é quem manda julgar as profecias. Esteja atento, porque nem todos que estão em Israel é israelita. E o próprio Cristo disse que muitos virão em seu nome fazendo e realizando maravilhas, mas nunca Cristo os conheceu. Então, a fundação da igreja é a verdade. O fundador da igreja é Deus vivo, o Deus vivo, e a fundação é a verdade. Outra consideração é a função da igreja: portar a verdade, proteger a verdade e propagar a verdade. Agora, olha bem para mim, querido. Olha bem para mim. Foca aqui comigo, nos meus olhos. Nós somos salvos, libertos e transformados. Não é através de revelações, de milagres, nem de profecias, nem de promessas. Nós somos transformados, libertos e salvos através da verdade. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém mais forte? Não é revelação que transforma ninguém. Não é milagre que muda ninguém. Não é profecias e promessas que salvam ninguém. Mas a verdade. Precisamos inclinar os nossos ouvidos e abrir atentamente os nossos olhos à verdade. Para que não fique somente em minhas palavras, eu insisto que você julgue o que eu estou falando, mas julgue como um bom crente bereano, um olho no pregador e o outro olho na Bíblia. Agora tira o olho do pregador e coloca o olho na Bíblia, e vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo 2. Versículo 3 e 4. Primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que cheguem ao pleno conhecimento O que Deus deseja é que todos os homens sejam salvos, mas para que eles sejam salvos, antes eles precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não receberam milagre. Pastor, você é contra milagre? De modo algum, irmãos. De modo algum. Eu creio tanto que temo e tremo. Opa! Está vendo que é verdade? Me ajuda aqui. Me tremi tudo, tá vendo? Quebrou? Oh, Jesus. Ok. Obrigado. Podem dizer por aí, o pastor quebrou o púlpito pregando. Pode tirar. O que Deus deseja é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Creio em milagres, creio em profecias, creio em promessas, creio em revelações. E ao longo da minha história tenho sido coparticipantes de todas as dádivas, de todos os dons de Deus. Mas eu não posso ser leviano, imprudente, inconsequente, displicente, negligente. Porque tudo isso passa por um crivo. E o crivo é a palavra de Deus. De modo que, se não for pautada na palavra de Deus, eu não quero. Não quero, porque eu sei que anátema significa maldição
para a minha vida e eu não quero de modo algum maldição. A igreja foi estabelecida na terra como coluna e como um baluarte da verdade. Você pode repetir comigo? Coluna e baluarte da verdade. Primeira lição: a igreja é a portadora da verdade. Porque Deus estabeleceu a igreja na terra para ela ser a portadora da verdade, a guardiã da verdade. Ei, você aí, bonitão, bonitona, que tem a Bíblia na mão, em toda tradução, em todo tamanho, em todo tipo de linguagem, cor, saiba que muitos morreram. Saiba que muitos foram exilados, sacrificados em praça pública, para que você tivesse a liberdade de ler a palavra. Portanto, valorize o tempo em que você vive, o lugar em que você está, essa liberdade de culto. Porque muitos foram guardiões desta palavra, portadores desta palavra, e passaram a tocha de geração para geração. E eu me pergunto, que tipo de tocha nós vamos passar para a próxima geração? Que tipo de fogo nós vamos passar para os próximos que virão? Onde está o nosso zelo, o nosso temor, o nosso amor, a nossa devoção? Portanto, saiba que a igreja é portadora da verdade. Ao longo dos séculos ela foi guardiã, morreu por essa verdade. Não brinque com essa verdade. As perseguições dos cristãos do mundo ocidental, principalmente de alguns países cujo Estado é laico, onde nós temos e gozamos de liberdade de expressão, a vida do cristão é muito light, gente. Deixa eu te dizer uma informação para que você fique pasmo, estarrecido. Em 2013, ano passado, morreram 150 mil cristãos no mundo. Repito, 150 mil cristãos no mundo, em 2013. E aí tem vídeos de cristãos sendo decapitados, apedrejados, com instrumento de massacre, horrendos, execráveis, instrumentos de tortura que dói na alma. E nós estamos brincando do evangelho, pessoas que não vêm mais para a igreja porque levou um fora da namorada, bem feito pelo fora da namorada. Pensou? Aí não fica de mal com Deus, fica intrigado com o povo de Deus, porque fulaninho, cicraninha não quis ele. Meus irmãos, quais são as lutas nossas? Porque uma portinha de emprego não abriu, um capricho do nosso próprio ego. Quantos irmãos estão morrendo diariamente? 150 mil em 2013. Silas Malafaia está trazendo essa informação aí em vários canais de TV, informando em vários veículos de comunicação. 150 mil é mais do que a população de Paulo Afonso, irmão. É mais, bota a população de Paulo Afonso, a população de Nova Glória. E eles poderiam não morrer se ao menos dissesse: eu não creio em Jesus. Mas eles se recusaram a negá-lo. Vocês já viram o vídeo? Já viram o vídeo circulando na internet? Terríveis, irmãos. Mas a igreja é guardiã da verdade. O que nós podemos aprender é que a igreja, ao longo da história, deve se santificar na verdade. O que é que Jesus disse em João 17, versículo 17? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que é santificar-se? Tornar-se separado do mundanismo, desse mundo liberal, de um pluralismo religioso, de um ceticismo, de um movimento pós-cristão, onde relativiza a moral e tudo torna-se liberal. Tudo torna-se liberal. E aí você vê, como nós temos visto, tantas coisas imorais, obscenas, perversas dentro da igreja. Meus irmãos, olha só o se fosse possível que os reformadores ressuscitassem e vissem a igreja como está hoje, eles morriam de infarto fulminante, na hora.
Morriam. É sério. Com a igreja que está hoje, meu Deus do céu, perdeu a sua postura de guardiã, de portadora da verdade. Santifica-os na verdade. Em que você se santifica, meu irmão? Olha só, é na palavra, é na verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É dessa forma que você se santifica. Porque na medida que você lê, na medida que você medita, a palavra vai penetrando no teu coração como uma espada de 2 gumes. Ela chega à divisão da alma, onde terapias psicanalistas não chegam, onde medicamentos não chegam, onde sessões terapêuticas não chegam. Você pode deitar no divã de Freud e ele não consegue chegar no mais profundo da tua alma, mas no momento que você abre a sua palavra, você vê ela encaixando em você, penetrando em você, nocauteando você. Jeremias disse: não é a minha palavra martelo que esmiuça a rocha, diz o Senhor. Jeremias, um profeta de Deus usado para dizer isso. O que é a palavra de Deus comparada aqui? Martelo. Você pega um martelo, dá uma martelada na rocha, o que é que acontece? Nada. Você dá outra, nada. Você dá a terceira, nada. Mas continua dando martelada, que de repente a rocha, por mais forte e resistente que ela seja, ela vai começar a se depredar, se deteriorar, porque não há quem resista à palavra, não há quem resista ao machado. Não é a minha palavra machado, martelo, que esmiuça a rocha. Ela é batendo. Essa palavra é tremenda, ela me nocauteou há muito tempo. E desde daquele dia, quando eu me levantei, já não me levantei mais o mesmo. É algo que é imensurável, inenarrável, indescritível, inimaginável, imponderável, inefável. Não há como explicar, mas se você sente o poder da palavra, você sabe realmente do que eu estou falando. É tremendo. Ela bate, irmãos, bate. Que você chora, por mais forte que você seja. Você pode ser um fisiculturista, malhado, bombado, sarado. A palavra bateu lá, pá, meu Deus do céu. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Já vi tanta gente dura se derretendo na presença de Deus por causa da palavra. Santificam na verdade, a tua palavra é a verdade, e através da santificação. Irmão, outra verdade, ainda acerca desse tópico, a igreja não deve desfazer da verdade. Você pode abrir comigo Provérbios 23, versículo 23. Me dá uma tolerância de 15, 20 minutos a mais, tá? Estou com saudade de vocês, imagino que alguns estejam com saudade de mim. Nós não vamos nos ver durante uns 15 dias aí, então me aguenta aí. Provérbios 23, versículo 23. Olha aqui, que palavra tão tremenda aqui, que texto tão tremendo. Assim está escrito: compra a verdade, não vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade, não venda. A igreja não deve se desfazer da verdade. Ou seja, se você adquiriu a verdade, não negocie a verdade. Se você recebeu a verdade, não deixe ela resvalar e ir embora. Se você comprou, pagou um preço, suou, batalhou, labutou, trabalhou para obter a verdade, não deixe ela escapar das tuas mãos. Compra a verdade e não a deixe. Valoriza a verdade. Quantas pessoas no nosso meio tiveram acesso à verdade, mas ao mesmo tempo se desfizeram dessa verdade por ilusões, por fantasias, por miragens que esse mundo tanto nos oferece. Mas saiba, irmão, que como igreja fomos chamados para ser portadores da verdade. Enquanto estivermos neste mundo, seremos o sal da terra. Enquanto estivermos nessa terra, seremos a luz deste mundo. A igreja foi chamada para fazer a diferença, como um guardiã da verdade. Esses dias, na faculdade de arqueologia, um professor entrou
na sala de aula e disse: não existe verdades absolutas, vou logo dizendo. E eu levantei a mãozinha, o dedinho: professor, com licença. Pois não, o senhor disse que não há verdades absolutas, foi isso que eu vi? Ele disse: é exatamente isso. Aí eu perguntei: e isso que o senhor está falando é uma verdade? Ele passou meia hora pensando. Se perdeu na sua própria lógica. Sério? É sério. Ele ficou pensando, arrodeando. Eu disse: professor, o senhor perdeu na sua própria lógica. Se o senhor disse que não há verdade absoluta, o senhor está estabelecendo uma verdade, ela é absoluta? Lógico que há uma verdade absoluta. Lógico que existem percepções acerca dessa verdade. Mas nunca A será igual a B e ao mesmo tempo igual a A. Ou A é igual a B, ou A é igual a A. É a lei do terceiro excluído. Isso é ciência. Então existe uma verdade absoluta e a igreja é guardiã dessa verdade, que o mundo não consegue entender, que o mundo não consegue conceber perfeitamente e plenamente. Mas nós conhecemos o Deus vivo, o Deus de toda a verdade. Então a igreja a igreja é justamente isso, portadora da verdade, guardiã da verdade. Outra lição que aprendo nessa passagem é que a igreja é protetora da verdade. Defender a verdade. Que tipo de crente você é no seu colégio, na sua escola, na universidade, onde quer que você esteja inserido? Eu vou dizer para você: sou chato. Sou chato. E aí, se alguém vier dizer bem assim: olha, você é daquela igreja, daquele pastor, aquele pastor é muito chato. Não se escandalize não, irmãos. Porque como eu já disse, eu não vim para agradar homens. Eu vim para agradar a Deus. E não posso me calar diante do que vi, ouvi, diante do que sei. Fui chamado para nadar contra a maré deste mundo. E sei que não vou agradar a todos. Agora, quem é você? Detetive? Agente especial de Jeová? É como um militar que na sua formatura agradeceu a Deus, porque passou 2 anos em um curso para tenente, não lembro, para sargento, não sei. E durante esses 2 anos, ninguém conseguiu descobrir que ele era cristão. E ele deu um culto de ações de graça por isso. Ele era o secretário, agente, detetive de Jeová. Ninguém conseguia ver ele. Ninguém conseguia saber que ele é crente. E na realidade nós, devemos logo mostrar quem somos. Em qualquer lugar. Olha, eu tenho um compromisso com Deus. Tenho um compromisso com Cristo. Eu sou cristão. Porque a nossa função, irmãos, na verdade, é justamente proteger essa verdade. E não podemos permitir que ela seja violada da forma que tem sido violada. A igreja vive em favor da verdade. 2 Coríntios 13:8 diz: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. A igreja adora a Deus em verdade. Qual é a característica que Jesus dá dos verdadeiros adoradores? Vem a hora, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O verdadeiro adorador não adora movimentos, não adora folias, meninices. Ele adora em verdade, ele procura logo saber se está aqui. Essa semana Juninho me ligou da Áustria, super preocupado porque a igreja que ele abriu lá na Áustria está tendo um movimento de cai-cai terrível. Ele vai testemunhar isso aqui, aguarde só. Ele vai falar isso. Um movimento de cai-cai terrível. Gente, onde é que está isso na Bíblia? E há pessoas que dizem: Ezequiel caiu, Daniel caiu. Caíram consciente, mas quando caíram, Deus imediatamente disse: põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Põe-te de pé. O culto é racional.
E aí tem igrejas que é uma hipnose isso. Quando eu entrei no seminário, meu professor, reitor William Thomas Fodor, do Canadá, um gringo do Canadá, ele disse: quem quer vir aqui na frente para eu colocar a mão e cair? Isso é hipnose. Isso é hipnose. Pastor, opa. Existem exceções se tratando de libertação, se tratando de possessão. E não posso ignorar o fato que, diante da unção, às vezes vem uma carga maior do que nós possamos suportar, e nós simplesmente nos prostramos. Mas ficar inconsciente, essa pessoa não me autorizou a dizer o nome dela, mas eu curei, longe de me curar, mas eu fui instrumento de Deus para curar essa pessoa por meio da palavra, porque teve um processo de regressão em uma das igrejas aqui em nossa região, e não voltou mais. Eu falava com uma jovem de 20 anos, com mentalidade de uma menina de 10 anos, por causa de um processo de regressão que teve, não voltou mais. Você entende o que é um pastor tirar os carrapichos? Já tirou carrapicho de alguma ovelha? Eu já, literalmente de ovelha. Dói na ovelha e dói na sua mão. Dói a sua mão, minha mão sangrava lá em Santana do Ipanema, quando minha tia mandava eu levar as ovelhas para pastar, para o rebanho, para o campo. E doía minhas mãos quando ela vinha cheia de carrapicho, que tinha sempre umas ovelhas mais afoitas do que outras. Foi um processo doloroso. Eu perguntei a essa jovem: você me autoriza a falar o seu nome, contar o seu testemunho? Ela disse: pastor, eu autorizo o senhor falar da minha história, mas não cite o meu nome, porque eu tenho vergonha de tudo isso que aconteceu. Perdeu o noivado, perdeu o emprego, atrasou a faculdade, tudo por causa de um processo, de um vento de doutrina que veio, e ela não soube observar nem discernir a palavra. É perigoso, irmãos. Eu estou falando de assuntos sérios. Passei um vídeo para Juninho que o criador e fundador desse movimento do Caicai se arrependeu, voltou atrás e declarou que tudo isso era heresia. Está nos Estados Unidos. Esse vídeo eu vou colocar hoje na minha fanpage. Entra e você vai ver. É perigoso. O pastor está sendo contra o Caicai. Não, eu só estou dizendo que se caiu é libertação. Pode acontecer com o crente. Se caiu, foi um renovo, foi um revestimento, uma carga que ela não conseguiu suportar. Pode acontecer com o crente. Agora, se caiu e ficou inconsciente, meu irmão. E outro detalhe, pode dizer aí que eu disse que a maioria dos Caicai, 90% é possessão, é demônio. Aonde é que você vê Jesus derrubando o povo? Aonde é que você vê Paulo derrubando o povo? Me mostre na Bíblia onde tem isso. Não há. Pastor, mas alguns profetas caíram consciente, mas na medida que caíram, Deus logo mandou ficar em pé. Fica-te em pé. Uma verdade eu posso lhe garantir: enquanto eu estiver aqui, esse movimento aqui não entra, porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. E eu sei que não estou sozinho, porque um dia um pastor veio com a mala preta, Dona Gisélia lembra muito bem disso, diaconisa Gisélia e diaconisa Maria José, colocou vários irmãos assim na frente e começou a empurrar, dizendo: caia, forçar a situação. Maria José e diaconisa Gisélia e diaconisa Maria José botaram ele para correr. Botou o pastor para correr. Foi ou não foi? O pastor correu, pegou a malinha dele, foi-se embora e nunca mais apareceu aqui. A igreja é doutrinada. A igreja é doutrinada. Doutrinada no que o pastor pensa, no que o pastor acha. Não! No que está escrito na palavra. Veja só o que Martinho Lutero disse: qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Martinho Lutero disse isso. Esse é o compromisso da igreja, irmãos. Esse é o compromisso do povo de Deus. Terceira verdade e última verdade: a igreja é propagadora da verdade. Fomos chamados por Deus para pregoar a verdade. A igreja deve anunciar o conhecimento da verdade. João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos... Repito, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem liberta?
Quem liberta? A verdade. Jesus através da verdade. É isso? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará do engano, da farsa, da mentira, da heresia. Porque Satanás é sutil. Ele é sutil. Ele vem pelas beiradas. Não se engane. A igreja, agora eu quero olhar bem para você. A igreja deve seguir essa verdade que eu estou falando de uma só forma: em amor. Em amor. Porque há uma frase que eu postei esses dias na internet que diz: a verdade sem amor é legalismo, e os legalistas ferem, e o amor sem verdade é hipocrisia, e os hipócritas enganam. Nós devemos proclamar a verdade em amor, não com arrogância, não com presunção, não com altivez, não com prepotência, não por imposição. Se a minha ênfase aqui de alguma forma te deixa contrariado, saiba que é meu jeito de me expressar, é apenas o meu jeito de me expressar, mas é em amor que eu falo isso, na certeza que um dia estarei diante de Deus prestando conta de cada vida que aqui está, e eu não posso ser displicente com a missão que me foi confiada. E para que não fique somente em minhas palavras, como um bom crente bereano, um olho no pregador e outro olho aonde? Na Bíblia. Abre comigo aí Efésios capítulo 4, versículo 15. Os crentes bereanos estão em Atos. O apóstolo Paulo elogia eles, porque eles tinham um olho na Bíblia e um olho no pregador. Efésios 4. Eu vou ler o versículo 14, que convém. 14 e o 15. Para que não sejais como meninos, agitado de um lado para o outro, e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Entendeu? Posso ouvir um amém da igreja? Não sejais como menino, correndo de um lado para o outro. Sabe o que é isso? Eu ouvi falar que em tal igreja vai ter um pregador que cura, que arrebata, que faz milagres. Aí corre para lá. Então eu vim saber que ali tem um movimento abençoado, que não sei o que faz. Aí vai para lá. Aí para um lado para o outro, igual vento de doutrina, palha seca, para um lado para o outro, não sabe para onde vai. E às vezes quando a gente busca ouvir muito a voz de Deus, dentre os moldes errados, nós acabamos ouvindo a voz de Satanás. Não foi Saul? Saul buscou sonho, não encontrou a Deus. Buscou revelação, não encontrou a Deus. Buscou profecia, não encontrou a Deus. Onde foi parar Saul? Na casa do feiticeiro, da Epitonisa de Edom. É perigoso, irmãos, porque Deus sabe o teu endereço, conhece a tua vida e sabe perfeitamente a tua situação. E quando Deus quer levar profetas para falar contigo, Ele vai na tua casa, Ele vai onde você estiver, Ele vai ao teu encontro. Então o texto está nos dizendo vento de doutrina correndo para um lado e para o outro. E às vezes eu assisto isso, irmãos, e você não sabe o quanto me dói. E falo como um pastor. O missionário Júnior chorava ao ver um povo, uma igreja que ele abriu, um povo que ele criou, começou todo o trabalho, envolvidos nisso que a Bíblia chama de meninice, de um lado para o outro, atrás de revelações, acaba tendo revelamento, acaba atrás de profecias, acaba ouvindo profetagem, atrás de visões, acaba tendo visagem. Mas ele diz: cresçamos em tudo, naquele que é o cresçamos em amor, em tudo, naquele que é o cabeça. Ou seja, o nosso compromisso é seguir a verdade em amor, com amor e por amor, seguir essa verdade. Eu quero apenas concluir fazendo mais um apelo para você. Olha bem para mim. Imagine comigo o que seria desse mundo sem a presença da igreja. O que seria deste mundo sem a atuação da igreja. Imagine comigo por alguns instantes o que seria
dessa cidade, dessa geração, sem a influência da igreja, sem a contribuição da igreja. Você consegue imaginar? Imaginou? Sabe como eu chamaria esse mundo? Inferno. Porque a igreja, como coluna e guardiã, ela é a guardiã da verdade, ela protege a verdade, ela proclama a verdade. Sem a igreja, me responda, quem lutaria pelo direito à vida? Sem a igreja, me responda, quem lutaria pela moral, pela decência? Quem são os homens que hoje estão se levantando para defender os princípios éticos, que são chamados de conservadores, de fundamentalistas, que são ameaçados por ter um compromisso com a verdade? Esses homens que eu vejo, e posso citá-lo alguns nomes, e quero fazer parte desse movimento, que entende que a igreja é a coluna e a baluarte da verdade, são homens que não se rendem a essa geração promíscua, que não se prostra diante de um relativismo, diante de um pluralismo, diante de um ceticismo, diante de um liberalismo teológico que tudo pode, diante de uma doutrina antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, e já não há mais um teocentrismo onde Deus é o centro, não há um cristocentrismo onde Cristo é o centro, é o homem. Sabe, queridos, um dia uma pessoa me procurou e disse: pastor, permita-me dar uma opinião. Eu disse: pois não. Isso na realidade é uma sugestão. Coloque no final da igreja uma caixinha de sugestão, pastor. Isso é ótimo, ó. O senhor faz uma caixinha de sugestão e coloca um cartãozinho. O que você está achando da igreja? O que você espera da igreja? O que você discorda da igreja? Eu olhei para aquele miserável e disse: eu não fui chamado por Deus para abrir uma igreja ao gosto do freguês. Não é essa a minha intenção. Nunca foi, jamais será. Porque tudo que eu preciso saber acerca do que Deus espera da igreja já está escrito. E por isso o apóstolo Paulo disse a Timóteo, e eu ouço as palavras do apóstolo Paulo dizendo assim: evangelizador, evangelizadora, escrevo-te estas coisas esperando em breve tê-la contigo. Mas saiba que se eu tardar, fiquei ciente como se deve proceder na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Aplauda ao Senhor, que esta palavra é para nós, é para o nosso tempo, é para os nossos dias. Existe uma forma de se proceder nesse lugar. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisa é terra santa. Não é da sua forma, não é do seu jeito, também não é do meu. É Ele quem determina, Ele é o Senhor de nossas vidas. O culto é para Ele, o louvor é para Ele, a pregação é para Ele, a oferta é para Ele. Eu venho ao culto por causa dEle. É por causa dEle. É a certeza que vou ter um encontro com Ele. Agora, querido, olha bem para mim, que eu quero te confrontar nessa hora. E se todos os cristãos fossem cristãos como você? E se a igreja fosse igreja como você? Eu vou te explicar melhor. Se a igreja viesse ao templo na mesma frequência que você vem, se a igreja ofertasse com o mesmo fervor que você oferta, se a igreja orasse da mesma forma que você ora, se louvasse da mesma forma que louva, eu te pergunto: como seria essa igreja? Como seria este povo? Vamos julgar a igreja a partir de nós mesmos, porque é fácil ver o cisco nos olhos dos nossos irmãos, mas é difícil tirar a trave tão grande que existe em nossos olhos. Eu sou a igreja. Quando alguém me procura dizendo: a igreja está assim, a igreja está assado, eu fale por você, meu irmão, porque você é a igreja do Senhor. O que você está fazendo para mudar essa história? O que você está fazendo para mudar essa realidade? O que você está fazendo para fazer a diferença?
Nós somos a igreja do Deus vivo. Eu tenho orgulho dessa igreja. Eu tenho orgulho de ser igreja, de ser sal dessa terra, luz desse mundo, povo de propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, raça eleita, menina dos olhos de Deus, carta viva, o bom perfume de Jesus, ovelhas do bom pastor. Eu tenho orgulho de ser igreja, e não há professor, não há patrão que venha me calar, intercalar qualquer palavra minha, com todo respeito, porque seguindo a verdade em amor. Mas eu não vou me calar, eu não posso me calar. John Hus, antes da reforma, foi convidado pelas autoridades religiosas do seu tempo a se calar sobre ameaça de morte, e ele morreu na fogueira. Mas momentos antes ele disse: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matar com a mentira. É assim que o cristão vive, é assim que o cristão age. Ninguém gosta de ser contrariado, e se existe uma palavra que nos contraria, é a palavra de Deus. Em 31 de outubro de 1517 houve a reforma. As 95 teses no castelo, na catedral de Wittenberg. Mas o que muita gente não sabe é que uma semana antes vieram proposta dos 4 cantos do mundo, ameaçando e subornando Martinho Lutero a se calar. E sabe qual foi a palavra que ele disse? A paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Se coloque em pé em nome de Jesus, irmão. Nós somos a coluna e o baluarte da verdade. Nós somos a igreja do Deus vivo. Tantas coisas acontecendo em nosso tempo. Guerras ideológicas. Eu confesso que apesar de ser tão novo, eu jamais imaginei que um dia meus olhos iam ver isso. Igrejas de gays, os pastores gays. Vocês já viram essa igreja? O pastor tem mais intimidade do que eu e a missionária Vanessa no altar. Olha que eu e a missionária Vanessa temos o maior zelo. E eles se abraçam, se beijam na frente de todo mundo. Um movimento que tem crescido, como pregadoras conhecidas tornando-se lésbica. E agora eu não sei se você viu, mas essa reportagem está no Gospel Prime. Um pai de santo que é pastor e abriu uma igreja evangélica. Pai de santo, pastor e pai de santo. Eu não estou entendendo mais nada, irmãos. Eu não estou entendendo mais nada. Você já percebeu que o mal se infiltrou sutilmente em nosso meio? Isso já é antigo, já faz uns 5 anos, quando eu estava na Marcha para Jesus, encontrei um outdoor bem grande, lá na Avenida Boa Vista, lá na Avenida Boa Viagem, lá na Orla. Essa mulher estava no trio elétrico, orando. No final da avenida estava um outdoor lá escrito: Gretchen, nua e grávida como você nunca viu. Evangélico é modismo hoje. Qualquer um diz que é evangélico. Tem atriz pornô dizendo que é evangélica. A coisa ficou feia, meu Deus. Eu confesso a você com toda franqueza, eu não imaginava que um dia chegaria esse tempo. Eu fico perguntando, meu Deus, em que mundo eu vou criar e educar os meus filhos? Que coisa tão terrível é. Mas quando eu olho para as Escrituras, há uma esperança no meu coração, que não posso
me escandalizar com o que está havendo e ocorrendo em nosso meio, porque está tudo escrito, foi tudo revelado. Jesus descreveu perfeitamente como seria os últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias. Eu não sei se você já percebeu, esse ano, casal de homossexual foi lá na igreja pedir para que eu realizasse o casamento deles. Já pensou? Se eu for preso aqui, quantos vão me visitar, irmãos? Ninguém se levantou a mão. Vai, obrigado, irmão. Porque a lei que estão tramitando no Senado é que nós somos obrigados a fazer casamento de homossexuais. Caso contrário, vamos presos. Vai ter que aumentar o número de penitenciária e carcerária no nosso país. Porque eu sei que não serei o único. Eu creio que ainda existe 7.000 homens espalhados nesse território nacional que não se prostrarão a Baal. Que não se renderão aos caprichos do maligno. Mas foram lá e Camila disse que eu não faço, eu não estava na hora. A secretária Camila diz, olha, o pastor não faz. Depois começaram, a rodar a baiana lá na secretaria, dizendo que ia nos processar, que ia procurar os direitos. Paula Afonso, evangelizadora, isso já vê. Pastor, o senhor tem algum preconceito? Não tenho preconceito. Não tenho. O que eu tenho é conceito firmado. Preconceito é uma preconcepção de algo. Preconceito é dúvida, é insegurança. Já diz uma certa noção de um conceito que ainda não se estabeleceu. O que eu tenho é um conceito firmado, estabelecido e fundamentado na palavra de Deus. Conceito firmado. E dessas convicções, irmãos, eu não abro mão. Assim como João Batista, prefiro perder a minha cabeça do que perder a minha consciência. Prefiro ver minha cabeça decapitada em uma bandeja do que perder meu juízo. A igreja é do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Protetores dessa verdade, proclamadores dessa verdade. Eu só quero te dizer mais algo. Não se envergonhe dessa verdade. Porque por ela Jesus morreu. Derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário. Faça valer a pena. Todo segundo de vida, todo minuto de existência que Deus te proporciona. Essa é a verdade. Viva por ela. E se for necessário, morra por ela. Eu não sei o que nos sobrevém. Essa eleição é decisiva. A partir dessa decisão, dessa eleição, o Brasil já não será mais o mesmo. E quer saber? Não importa quem vença, Aécio ou Dilma. A coisa está preta e o circo já está montado. Vai vir chumbo grosso. Quem for impuro, se impurifique mais ainda. É o que está escrito em Apocalipse. Mas quem for santo, se santifique. Porque é chegado o fim. É chegado a hora. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.